Olá pessoal, estou aqui novamente gravando mais um vídeo para vocês. Eu sou André Martins, da Coluna do Império. Hoje o título do nosso vídeo é O problema com a verdade é que a história só é contada pelo lado que vence a guerra. O que eu quero dizer com isso? É que muito que nos é passado nas escolas sobre acontecimentos históricos do passado nem sempre é verdade. Tem muita coisa que às vezes nos é passado de forma errada. Por quê? Porque o próprio título já sugere isso do nosso vídeo. É que imagine assim, duas facções. Uma tem o poder, outra disputa o poder, enfim. Há uma guerra e geralmente um lado é dizimado totalmente. O que sobra é aquele lado vencedor. Então a história daquela batalha, daquela nova civilização, nos é contada por aqueles que sobraram. Eles contam a história da maneira deles. E o pessoal que foi vencido, como não sobrou quase ninguém, nós não sabemos o seu lado da história, não sabemos a realidade deles. Então não sabemos exatamente se aquilo que nos está sendo passado foi realmente a verdade dos fatos. E é o que aconteceu com a nossa proclamação da República. A forma como ela foi proclamada, por que ela foi proclamada e o que aconteceu com o Império. A realidade é totalmente diferente do que nos foi ensinado nas escolas. Só para refrescar a memória de vocês, nos foi dito que Dom Pedro II era um governante muito fraco, um governo muito relapso, que a monarquia era decadente, era atrasada, que os outros países republicanos do continente, do planeta, estavam prosperando muito e o Brasil estava ficando atrasado. E que o Dom Pedro II permitia a corrupção no país e não fazia nada, era um governante omisso. Isso que nos é passado. E que o Marechal Deodoro, num rompante de patriotismo sem igual, resolve dar um golpe de Estado e proclamar a República, tirar o imperador do poder e assim trazer progresso e justiça à nossa nação. Lindo! É o que é passado nos livros. Mas isso é mentira. Mentiram para você. Mentiram para nós. Essa é a realidade. A realidade dos fatos é que Dom Pedro II era um excelente governante. Era um excelente governante respeitado em todo o planeta. Ele é respeitado até inclusive pelos americanos. Teve uma eleição nos Estados Unidos que o nome para presidente da República Americana, os eleitores escreveram o nome de Dom Pedro II. Queriam que ele fosse o imperador dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. A realidade da proclamação da República não é nada disso que foi passado para nós. Foi uma invenção que os republicanos publicaram a partir do século XX para que nós, crianças, crescêssemos doutrinados, para que nossos pais, nossos avós, bisavós, crescessem doutrinados, que esquecessem que a monarquia foi um excelente governo para o nosso país. Por que então ocorreu a proclamação da República? Porque uniram três facções que estavam descontentes com a monarquia. E essas facções queriam o poder. Quem eram eles? Os políticos, que queriam ter o poder nas mãos e poder fazer a bandalheira que vocês veem hoje. Esses políticos estavam descontentes com Dom Pedro II, porque Dom Pedro II, com o poder moderador, impedia que esses políticos conquistassem o poder e ficassem aprontando, roubando e fazendo tudo isso que fazem pelo nosso país. Os militares, poucos militares inclusive, descontentes com os salários, e queriam mais ascensão na vida política e também a legislação do Império não impedia. Quem representava esse pessoal era o Marechal Deodoro. E por último, os fazendeiros, donos de escravos, que estavam descontentes com a libertação dos escravos pela princesa Isabel um ano antes. Então o que acontece? Se juntaram essas três facções, todos eles se uniram e propuseram um golpe para derrubar o Dom Pedro do poder. Só que na verdade o Deodoro não sabia disso. O Deodoro não queria derrubar o Dom Pedro II. O Deodoro queria derrubar o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o equivalente hoje a primeiro-ministro. Ele não concordava com a administração do Visconde de Ouro Preto, porque na verdade Deodoro era muito indisciplinado, porque todo militar sabe que ele tem que obedecer ordens do seu superior. E Deodoro não aceitava receber ordens do Visconde. Essa é a realidade. Deodoro tinha problemas com isso. Enfim, esses políticos muito espertos, dentre eles o Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e outros aí,
fizeram a cabeça do Deodoro para derrubar o primeiro-ministro. Então o que fez? Deodoro deu o golpe de Estado em 15 de novembro, aprisionou o primeiro-ministro, conseguiu aprisionar a família imperial, Dom Pedro II e seus netos, sua filha e tudo mais, deixou eles presos. E Deodoro, então, destituiu o primeiro-ministro e ficou esperando que Dom Pedro II tomasse a atitude de nomear um novo governo para assim, administrar o país. Então, nesse instante, foi o que Deodoro fez. Ele derrubou o primeiro-ministro e ficou exigindo que Dom Pedro II proclamasse nomeasse um novo primeiro-ministro. Feito isso, ele foi para os seus aposentos descansar.